O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 307. Na casa de Nazaré se discute as culpas dos nazarenos. Lições sobre a tendência ao pecado, malgrado a redenção. Valtorta descreve a visão do dia 19 de outubro de 1945. O tear está parado, porque Maria e Sintique estão cosendo, quase sem parar, os tecidos trazidos pelos zelotes. Os pedaços das vestes já cortadas estão dobradas em uns montes separados sobre a mesa, cor por cor, e de vez em quando as mulheres vão apanhar um daqueles pedaços e o alinhavam sobre a mesa. E assim os homens vão sendo empurrados para o canto do inativo tear, ficando eles perto do trabalho das mulheres, mas não interessados nele. Estão presentes também os dois apóstolos, Judas e Tiago de Alfeu, que por sua vez estão observando a labuta das mulheres sem fazer-lhes perguntas, mas creio que não sem curiosidade. Os dois primos estão falando de seus irmãos, especialmente de Simão, que os acompanhou até a porta de Jesus e depois foi-se embora, porque ele está com um dos meninos sofrendo. Um dos seus meninos sofrendo, diz Tiago. Para amenizar a notícia e desculpar o irmão. Judas é mais severo para amenizar a notícia. Judas é mais severo e diz: justamente por isso é que ele devia ter vindo, mas parece que ele também virou um idiota, como todos os nazarenos, aliás, com exceção de Alfeu e os dois discípulos, que agora sabe-se lá onde estão. Compreende-se que Nazaré não tem mais nada de bom, pois o que tinha ela o cuspiu todo fora, como se fosse de um sabor desagradável para esta nossa cidade. Não fales assim, pede Jesus. Não intoxiques o teu coração, não é culpa deles. De quem é então? De tantas circunstâncias, não vale a pena perguntar, pois Nazaré é toda inimiga. As crianças, porque são crianças. As mulheres, porque são mulheres, mas não são as crianças nem as mulheres que darão firme. Eu não sei mais quem está falando aqui. Jesus está falando assim. Não fales assim, pede Jesus. Não intoxiques o teu coração, não é culpa deles. E daí ele pergunta: de quem é então? De tantas circunstâncias, não vale a pena indagar. Pois Nazaré é toda inimiga, as crianças. Estranho, né? Ele quis dizer que eu não entendi. Porque são crianças. As mulheres, porque são mulheres, mas não são as crianças nem as mulheres que darão firmeza ao teu reino. Por que, Judas? Estás enganado. Os meninos de hoje serão justamente os discípulos de amanhã, os que propagarão o reino por sobre toda a terra, e as mulheres, por que não o poderão fazer? Certamente não poderás fazer das mulheres apóstolas, mas no máximo discípulas, como tu disseste, para ajudarem os discípulos. Tu mudarás de opinião em muitas coisas, meu irmão, mas eu nem tento fazer-te mudar de opinião. Eu iria chocar-me contra a tua mentalidade que chegou até a ti, vinda de séculos com os seus conceitos e preconceitos errados a respeito da mulher. Eu somente te peço que observes e anotes para o teu uso as diferenças que descobres entre as discípulas e discípulos e que prestes atenção desapaixonadamente à correspondência delas aos meus ensinamentos. Verás então, começando por tua mãe, que se o quisermos ver, tem sido a primeira das discípulas por ordem de tempo e de heroísmo, e o é mesmo agora, estando corajosamente à frente de toda uma cidade que zomba dela, por me ser fiel, por resistir até as vozes do seu sangue, e que não lhe poupam censuras, porque ela me é fiel, e então verás que as discípulas são melhores do que vós. Eu reconheço, é verdade, mas em Nazaré também as mulheres discípulas onde estão? As filhas do Alfeu, as mães de Ismael, do Azer, as irmãs delas, e basta, é pouco demais. Eu gostaria de nem vir mais a Nazaré, para não ver tudo isso. Pobre mãe, tu lhe causarias uma grande tristeza, diz Maria, intervindo na conversação. É verdade, diz Tiago.
Ela tem tanta esperança de conseguir conciliar nossos irmãos com Jesus e conosco. Eu acho que este é o único desejo dela, mas não é certo que o consigamos ficando de longe. Até agora eu te tenho prestado atenção ficando de lado neste assunto, mas de amanhã em diante eu quero sair. Quero aproximar-me deste e daquele, porque se nós temos que evangelizar também os pagãos, por que não evangelizar a nossa própria cidade? Eu me recuso a crer que ela seja toda má e inconvertível. Judas Tadeu não replica, mas está visivelmente inquieto. Simão Zelotes, que permanecera o tempo todo calado, também intervém. Eu não desejaria insinuar suspeitas, mas deixai que, para aliviar-vos o espírito, eu vos faça uma pergunta. É esta. Estais bem certos de que nessa posição orgulhosa tomada por Nazaré não haja forças estranhas vindas de fora e que aqui trabalham bem na base do elemento que deveria, se raciocinasse com justiça, dar as melhores garantias para convencer a todos que o Mestre é santo de Deus? O conhecimento da vida santa de Jesus, cidadão de Nazaré, seria um motivo para tornar mais fácil aos nazarenos a aceitação dele como Messias prometido. E mais do que vós, e comigo muitos outros da minha idade em Nazaré, temos conhecido, pelo menos pela fama, os pretensos Messias. E eu vos garanto que a vida íntima deles arrasava de uma vez a mais obstinada das afirmações da messianidade deles. Roma os perseguia ferozmente como a rebeldes, mas deixando de lado o aspecto político, pois Roma não podia permitir que existissem. Onde ela reina, esses falsos messias, que por muitos motivos particulares eram passíveis de punição. Nós os agitávamos e os sustentávamos, porque eles nos serviam para fomentar o nosso espírito de rebelião contra Roma. Nós os ajudávamos, porque obtusos como somos, passamos a acreditar. Até que enfim o Mestre veio esclarecer a verdade. E infelizmente, não tendo em conta disso, ainda não cremos como devíamos, isto é, com uma fé total. E passamos a ver em cada um deles o Rei prometido. Eles acariciavam nosso espírito aflito com esperanças de uma independência nacional e de uma reconstrução do reino de Israel. Mas, ó, que miséria! Que reino caduco e corrupto teria sido esse? Não, porque, na verdade, chamar aqueles falsos messias de reis de Israel, de fundadores do reino prometido, era abaixar e rebaixar profundamente a ideia messiânica. No Mestre, há profundidade que se une à santidade de vida. E Nazaré, como nenhuma outra cidade, a conhece. Eu nem penso em fazer acusação da incredulidade dos nazarenos sobre a sobrenatural dádiva dele, da vida dele, sobrenatural da vida dele, com que eles, os nazarenos, ignoram, né? A parte sobrenatural da vida dele que eles ignoram. Mas a vida dele, agora, tanto ódio, tão grande e impenetrável resistência, mas o que estou dizendo? Tão grande e aumentada resistência não poderia ter origem em manobras inimigas? Nós os conhecemos, os inimigos de Jesus. Sabemos o que valem. Crede vós que eles aqui tenham ficado inertes ou ausentes? Se por toda parte, ou eles foram à nossa frente, ou a nosso lado, ou atrás de nós para destruírem a obra de Cristo? Não acuseis Nazaré como se fosse a única culpada, mas chorai sobre ela, extraviada pelos inimigos de Jesus. Falaste muito bem, Simão. Chorai por ela, de Jesus. E ele está triste. João de Endora observa. Falaste muito bem quando disseste que o elemento favorável se transforma em desfavorável, porque o homem raramente usa de justiça ao pensar. Aqui o primeiro obstáculo é o nascimento humilde, a infância humilde, a adolescência humilde, a juventude humilde de nosso Jesus. O homem se esquece de que os valores se ocultam sob as aparências modestas, enquanto que as nulidades ficam camufladas como grandes seres para se imporem às turbas. Assim será, mas nada modifica o meu pensamento acerca dos meus concidadãos. Seja o que for que eles possam ter sido dito, eles deveriam saber julgar pelas obras reais do Mestre e não pelas palavras dos desconhecidos. De Judas Tadeu. Houve um longo silêncio rompido apenas pelo rumor dos tecidos que a Virgem está dividindo em tiras, para com elas fazer orlas. Sente que não falou nunca, mas permaneceu sempre muito atenta. Ela conserva sempre uma atitude de profundo respeito, de uma reserva que somente com Maria o menino se torna menos rígida. Mas agora o menino adormeceu sentado em um banquinho, precisamente aos pés de Sintique e com a cabeça apoiada nos joelhos dela sobre o braço dobrado. Por isso ela não se move e fica esperando que Maria lhe passe as tiras. Que sono inocente!
Ele sorri, observa Maria, inclinando-se sobre o rostinho adormecido. Quem sabe o que ele estará sonhando? Diz sorrindo Simão. É um menino muito inteligente, aprende com facilidade e quer ouvir explicações claras. Faz perguntas muito sutis e quer respostas exatas. Pergunta sobre tudo, confesso que às vezes me vejo embaraçado para responder. Tenho argumentos superiores aos próprios da sua idade e às vezes até a minha capacidade de explicar-lhe. De João de Endor. Sim, naquele dia, estás lembrado, João? Tiveste 2 alunos bem incômodos naquele dia e muito ignorantes. Disse Sintique, sorrindo levemente, fitando o discípulo com seu olhar profundo. João sorri por sua vez e disse: E vós tiveste um mestre muito incapaz, que teve que chamar em sua ajuda a verdadeira mestra, porque em nenhum dos livros que ele havia lido, este astuto pedagogo havia encontrado a resposta a ser dada a um menino. É sinal de que eu sou ainda um pedagogo ignorante. A ciência humana é ignorante ainda, João. Não é o pedagogo, mas sim o que lhe haviam dado para que ele fosse, e que era insuficiente. A pobre ciência humana, oh, como me parece mutilada, faz-me pensar em uma das deidades que era honrada na Grécia. Era mesmo necessária a materialidade pagã para poder crer que, e porque era privada de asas, a vitória fosse para sempre uma posse dos gregos. Não só tiraram as asas da vitória, mas também a liberdade. Melhor seria que tivesse tido asas. Com a nossa fé, teríamos podido pensar que ela fosse capaz de voar para roubar os raios do céu e fulminar os inimigos. Mas assim como ela estava, não dava esperança, mas sim um desconforto e uma tristeza, uma palavra de tristeza. Eu não podia vê-la sem sofrer com isso. Parecia-me que ela estava sofrendo, rebaixada por aquela mutilação. Era um símbolo de dor, não de alegria. E o foi, o que faz com a vitória, o mesmo faz os homens com a ciência. Ele lhes mutila as asas que poderiam impregnar o saber de sobrenatural, dando a chave para abrir tantos segredos sobre o que se pode saber da criação. Creram e creem que tem como prisioneira, por lhe terem cortado as asas. Fizeram dela uma deficiente. A ciência com asas seria sabedoria, mas assim como ela está mutilada, é apenas um conhecimento fraco e parcial. E minha mãe vos respondeu naquele dia? Com uma palavra, com uma perfeita clareza e com uma palavra casta, capaz de poder ser ouvida por um menino e por 2 adultos de sexos diferentes sem que ninguém precisasse enrubescer. E sobre qual palavra? Sobre a culpa original, mestre. Eu anotei a explicação da tua mãe para lembrar-me dela. Dizia Sintique que João de Endor também disse. Eu também. Creio que será uma coisa muito indagada se um dia formos para o meio dos pagãos. Eu não penso em ir, por quê? Por que não, João? Porque ainda terei pouco tempo de vida. E tu irias com gosto? Mais do que muitos outros em Israel, porque eu não tenho prevenções e também por isso. Eu dei um mau exemplo entre os pagãos em Síntio e Anatólia. Eu gostaria de poder fazer chegar a tua palavra até lá, onde eu só fiz o mal. O bem a ser feito agora é levar a tua palavra até lá, fazer-te conhecido. Mas isso seria honra demais, eu não mereço isto. Jesus olha para ele sorrindo, mas não diz nada sobre o assunto. Ele pergunta: Não tendes outras perguntas a fazer? Eu tenho uma, mas surgiu-me na outra tarde, quando estavas falando sobre a ociosidade com o menino. Procurei... Desculpa, é a Sintique. Eu tenho uma. Ela surgiu-me na outra tarde, quando estavas falando sobre a ociosidade com o menino. Procurei eu mesma dar-me uma resposta, mas não consegui. Fiquei esperando o sábado para te apresentar quando as mãos não estão trabalhando e nossa alma em tuas mãos se eleva para Deus. Te Sintique. Faz então a tua pergunta enquanto esperamos a hora de ir descansar. Eila, mestre, tu disseste que se alguém se entorpece no trabalho espiritual, se enfraquece e se predispõe para as enfermidades do espírito, não é verdade? Sim, mulher. Ora, isso me parece um contraste com tudo o que eu ouvi de ti e da tua mãe sobre a culpa original. Os seus em nós, a libertação dela por ti. Ensinaste-me que com a redenção será anulada a culpa original. Eu creio não errar se eu disser que será anulada. Não para todos, mas somente para aqueles que crerem em ti.
É verdade. Deixo, pois, de lado os outros e tomo um destes salvos. Eu o contemplo depois dos efeitos da redenção. Sua alma não tem mais a culpa de origem. Ele torna a possuir a graça como a possuíam os progenitores. E isto não lhe confere, então, uma saúde inatacável por toda sorte de enfermidades? Tu dirás, o homem faz também os seus pecados pessoais, está bem, mas eu penso que eles também serão cancelados com a tua redenção. Não te pergunto como, mas suponho que como um testemunho de que ela existiu realmente. E eu não sei como isso sucederá, porque tudo o que de ti se refere no livro sagrado me faz tremer. Desejo que seja um sofrimento simbólico, restrito a um âmbito moral, embora não seja a ilusão a dor moral, mas espasmo, talvez, até muito atroz do que o físico. Tu deixarás como meios símbolos, todas as religiões os têm, às vezes são chamados de mistérios. O batismo atual praticado em Israel é um deles, não é? É, e haverá, com um nome diferente desse que lhes dás. Haverá também na minha religião alguns sinais desta minha redenção que serão aplicados às almas para purificá-las, fortificá-las, nutri-las e absolvê-las. Então, se elas são absolvidas também de seus pecados pessoais, sempre estarão na graça. E então, como é que serão ainda fracas e predispostas a enfermidades espirituais? Eu vou te apresentar uma comparação. Tomemos um menino que acabou de nascer, filho de pais muito bons, sãos, sendo ele também são e robusto. Nele não se nota nenhuma tara física e hereditária. Seu corpo é perfeito, tanto na ossatura como em seus órgãos. E ele tem sangue sadio. Portanto, ele tem todos os requisitos para crescer forte e são. Também porque sua mãe tem leite abundante e substancioso. Mas no primeiro instante de sua vida ele foi atacado por uma enfermidade muito grave, que ninguém sabe pelo que foi causada. É uma doença mortal, sem dúvida. Se ele se salva dela com dificuldade, é pela piedade de Deus que lhe conserva a vida, que já está prestes a sair daquele corpinho. Pois bem, crês tu que aquele vai ser um menino robusto, como se não tivesse tido aquela doença? Não? Crês tu que aquele vai ser um menino robusto, como se não tivesse tido aquela doença? Não. Ele vai ter um enfraquecimento para o resto da vida. Ainda que ele não esteja visível, estará nele e o predisporá com mais facilidade para as enfermidades do que se nunca tivesse ficado doente. Nenhum dos seus órgãos estará mais inteiramente são como antes. Seu sangue já não será sadio e puro como antes. Todas essas razões serão causas pelas quais ele contrairá doenças com facilidade, e essas doenças o atacarão e o deixarão sempre predisposto a recaídas. A mesma coisa acontece no campo espiritual. A culpa original será cancelada naqueles que creem em mim, mas o espírito conservará uma tendência para o pecado, que se não houvesse acontecido a culpa original não teria existido. Por isso é preciso vigiar e continuamente cuidar do seu próprio espírito, assim como faz uma mãe cuidadosa com o seu filhinho que ficou enfraquecido por alguma doença infantil. Por isso é necessário não ficar ocioso, mas estar sempre atento para fortalecer-se na virtude. Se alguém cai em grande abatimento ou tibieza, mais facilmente poderá ser seduzido por Satanás. E todo pecado grave, sendo semelhante a uma grave recaída, sempre irá predispondo mais para as enfermidades e para a morte do espírito. E ao passo que se a graça restituída pela redenção for coadjuvada por uma vontade ativa e incansável, aí então ela se conserva. Não somente assim, não somente isso, mas ela aumenta porque estará unida às virtudes conseguidas pelo homem, santidade e graça, que asas seguras para voar até Deus, compreendeste? Sim, meu Senhor, tu, ou seja, a Trindade Santíssima, dás um meio que serve de base para o homem. O homem, com o seu trabalho e sua atenção, não o deve destruir. Eu compreendi. Todo pecado grave é uma destruição da graça, isto é, da saúde da alma. Os sinais que nos serão deixados darão a saúde, é verdade, mas o pecador obstinado que não luta para não pecar ficará cada vez mais fraco, ainda que cada vez seja perdoado. Por isso é preciso vigiar para não perecer. Obrigada, Senhor. Mas Jean está acordado, já é tarde. Mas Jean está acordando, já é tarde. Sim, rezemos todos juntos e depois iremos descansar. Jesus se levanta e todos fazem o mesmo até o menino, ainda meio com sono.
e o Pai Nosso ressoa forte e harmonioso na pequena sala. E assim termina a visão Fiat.